aqui para mais uma recapitulação agora do 10º capítulo, Imperialismo no século XIX. Nós vamos verificar a segunda parte da Revolução Industrial. Segundo a Revolução Industrial, automaticamente, vai trazer elementos relacionados à construção de ferrovias, o surgimento do motor a vapor, a questão da eletricidade, né, vão agregar e vão emergir como elementos que contribuem diretamente para o desenvolvimento e as inovações desse período. Os meios de comunicação também testemunharam essas inovações, como o surgimento do telégrafo sem fio, telefone e fotografias cinematográficas. A imagem do telégrafo. Monopólio. Monopólio é a ideia de mono vem de um, pólio poder, ou seja, um poder, uma empresa, né, que vai estabelecer um processo de domínio. Mono vem de um, pólio poder, ou seja, um poder, uma empresa estabelecendo o processo de domínio sobre o mercado. O que é capitalismo financeiro, né? Capitalismo monopolista. Capitalismo monopolista é exatamente a prática de um poder, uma empresa, um grupo dominando o mercado e estabelecendo os seus domínios, sendo eles os únicos a gerirem essas questões. Aí aqui nós temos três principais características desse sistema capitalista. Nós temos o holding, trust e o cartel. O que é o holding? Empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Então são empresas que vão controlar todo um complexo industrial, toda uma cadeia produtiva e posteriormente vão estabelecer ali questões relacionadas ao domínio do mercado produtivo. Trust, empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção de preços e dominando o mercado. Ou seja, grandes empresas criam um preço, um valor de um determinado produto muito mais barato do que as pequenas empresas. As pequenas empresas, dessa forma, não vão conseguir concorrer com esses preços muito baixos. Então, o que vai acontecer? Elas vão quebrar. E, na verdade, isso vai criar um monopólio. Por quê? Porque essas empresas grandes vão baixar o preço de produtos muito maior do que se é praticado no mercado para quebrar outras empresas. Quando essa empresa quebra, ele compra a empresa falida e garante aí esse monopólio nessa estrutura. E nós temos o cartel, que são grupos de empresas que se unem para definir um determinado preço, de modo que eles tabelam esse preço. Vamos imaginar que um celular custe R$1.000. Tem que custar R$1.000 em uma loja, na outra e na outra. Em todas as regiões onde as empresas se uniram para estabelecer esse processo, eles estabelecem, portanto, o tabelamento desses preços. Então, todas as empresas se unem para praticar o mesmo preço, de modo que todas podem lucrar. Expansão e a grande produção de produtos industrializados gerou um grande excedente. Esse grande excedente acontece porque toda a Europa está se industrializando. Então, não faz sentido eu estabelecer um processo de domínio e de venda de produtos para países que produzem o mesmo produto que eu. Então, o que vai acontecer? Eu preciso ampliar o meu mercado consumidor. Então, eu vou buscar outros locais, como, por exemplo, a Ásia, a África e a América. São regiões onde nós vamos estabelecer esse processo de domínio. Esse elemento também está intimamente ligado ao processo de criação de reservas e de recursos naturais, como petróleo, minérios, borracha e etc. Aí o neocolonialismo, aí nós temos a divisão dos principais países europeus que vão estabelecer esse processo de expansão de suas influências, né? As principais áreas são África e Ásia, lideradas pela burguesia em virtude da segunda revolução industrial. Então, por que elas vão garantir a sua expansão? Porque toda a Europa está se industrializando, então não faz sentido eu vender para outro país europeu o mesmo produto que eles produzem. Então, nós temos que buscar outros mercados. Quais são esses mercados? Ásia, África e América. Principais potências, Inglaterra e França, que vão aí estabelecer esse domínio, né? Nós temos a ideia do darwinismo social, ou seja, a ideia de que as raças elas acabaram evoluindo, ou seja, as pessoas negras são inferiores e as pessoas brancas são superiores. Essa é a ideia, a perspectiva do século XIX, do darwinismo social. Existem raças que evoluíram mais e raças que evoluíram menos. Nessa percepção, quem evoluiu mais, segundo eles, os brancos
em detrimento dos negros, certo? As formas de dominação, a chamada diplomacia do canhão e do fuzil, certo? O que é canhão e fuzil? Essa diplomacia eu vou tentar resolver no diálogo, mas se não der, é guerra, é explosão, é atirar. Protetorados, o que são protetorados? São pessoas, são países que dominam outros países e nomeiam governos nativos para atender aos seus interesses. É como se, sei lá, invadisse a Argentina, dominasse a Argentina, o Brasil dominasse a Argentina. Lá, o Brasil iria colocar um argentino para ser a liderança política, mas esse argentino ia atender aos interesses do Brasil. Por que colocar o nativo? Para passar a sensação de que existe democracia, de que tudo está bem, mas na verdade não está. Aí nós temos esse processo, como a gente acompanha aqui, o processo de divisão da África. A divisão da África acontece a partir da Conferência de Berlim. Então, na Conferência de Berlim é estabelecido aí a partilha da África. Partilha da África entre todos os reinos, em todos os países da Europa. Temos aqui a unificação da Itália e da Alemanha, né? Na Itália, Giuseppe Mazzini e a Sociedade Secreta Jovem Itália vão estabelecer um processo de unidade para unificar a Itália, porque a Itália antes não era um país, era como se fosse principados, né? Onde lembra muito a ideia da Grécia Antiga, das cidades-estados, mas os monarquistas e republicanos vão estabelecer uma luta em busca da unificação. Né? A configuração político-territorial da Itália no início do século XIX foi alterada pelo Congresso de Viena, que dividiu a Península Itálica em diversos estados independentes, certo? Unificação da Itália, como nós já acompanhamos, e agora a unificação da Alemanha, tendo Otto von Bismarck como a maior liderança. Primeiro a derrota do Kaiser, né? Na verdade, não se chamava antes da Alemanha se tornar Alemanha, ela era a Prússia. Então não se chamava na Prússia o cargo de rei. O rei era equivalente a Kaiser. Então Kaiser, Guilherme, foi deposto e aí eles estabeleceram esse processo de unificação. Tivemos também a chamada Guerra Franco-Prussiana, que foi uma guerra que envolveu França e Prússia, não é? Onde a Prússia acabou saindo vitoriosa desse conflito, onde eles tomaram duas cidades importantes da França, que eram as cidades de Alsácia e Lorena, e esses elementos vão caracterizar depois elementos que vão contribuir para a formação da Primeira Guerra Mundial, o sentimento de revanchismo da França em relação à Prússia, que mais tarde vai se tornar a Alemanha a partir da sua unificação. Tá? Muito bem. Consequências de desenvolvimento industrial para a Alemanha vai se tornar, junto com a Inglaterra mais tarde, as duas maiores potências, não só europeias como mundiais. A Organização Europeia na Ásia, mesmo as potências, até o século XIX, exploração de recursos naturais, sistema de plantation, arroz, borracha e cana, descolonização, causas, movimentos anticoloniais, enfraquecimento das metrópoles no século XIX. Então, a gente vai acompanhar as independências da Índia, que foi dominada principalmente pelos ingleses, né? A possibilidade de investimentos relacionados à agricultura industriais, extrativos, transportes, entre outros. As tentativas de extensão das relações comerciais se alternavam entre o diálogo ou pela força, ou seja, você tentava estabelecer uma relação de diálogo, não dava certo, então vai para o conflito. Conquista da Índia, a Índia foi dominada pela Inglaterra, né? Houve a revolta dos cipaios, né? que eram soldados indianos que eram contrários à utilização de armas a partir de graxa animal, como o sebo, a gordura, e muitos animais são considerados sagrados para os indianos. O massacre de Jallianwala Bagh, ocorrido num protesto contra a prisão de Mahatma Gandhi, após ter convocado um movimento contra a ampliação de poderes do governador britânico da Índia. Mahatma Gandhi é um dos grandes defensores da independência da Índia, né? E ele defendia a luta pacífica, ou seja, ele acreditava que o diálogo poderia transformar a Índia e fazer com que a Índia se tornasse independente sem a necessidade de você pegar em armas. Revolta dos cipaios, nós já falamos, soldados que eram contrários à graxa animal, à utilização de graxa animal nos armamentos, né? Certo? Península da Indochina formada principalmente pelos três principais países, Laos, Camboja e Vietnã, todos eles fortemente dominados pelos franceses. Muito bem. Guerra do ópio. O ópio era uma droga que viciava as pessoas na China. A China era contrário a isso e a Inglaterra queria, na verdade, era vender, porque estava ganhando dinheiro com isso. Então, isso vai gerar
uma reação muito grande, né? A reação dos chineses proibiram a entrada da droga no país e queimaram 20 mil caixas da droga. Então isso vai criar um descontentamento entre a Inglaterra. Ela vai estabelece uma guerra e vence, garantindo a continuidade do comércio do ópio, né, sobre a cidade portuária Hong Kong. A morte, deixa eu ver aqui, só um minutinho esse tópico. China, a morte de um missionário francês, uma coalizão franco-inglesa, auxiliada por norte-americanos e russos, dominou Pequim. Tudo era motivo, né? Tudo era motivo para estabelecer um processo de guerra, né? Então, mataram um missionário francês, guerra. Tratado de Pequim, abertura de mais de 7 portos à montagem de embaixadores ocidentais e missões religiosas. Claro que eles vão assinar esse tratado, já que eles foram derrotados pelos franceses e pelos ingleses. Guerra dos Bóxeres, punhos fechados, a resistências nacionalistas. A intervenção de milícias e reconhecimento dos tratados antagônicos com as potências imperialistas. Certo? Guerra dos Bóxeres, revolta nacionalista chinesa contra o domínio estrangeiro. Então, o que a gente vai ver é um sentimento nacionalista visando, entre outras coisas, estabelecer os processos de independência nesses países. Era Meiji, aconteceu no Japão, também movimento nacionalista em busca da emancipação. Temos a doutrina Monroe, América para os americanos, ou seja, uma ideia de expansão do imperialismo na América, sem permitir que outros países europeus pudessem interferir na América. Só os Estados Unidos queriam estabelecer esse processo de domínio sobre o continente americano. Política do Big Stick, ou política do porrete, ou seja, uma conversa e um porrete na mão. Fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete. Isso é uma ideia de Theodore Roosevelt, né? Previa, entre outras coisas, a criação de países que pudessem ser assim amistosos em relação aos Estados Unidos. E eles conseguiram, como por exemplo a Colômbia, o Panamá, a Nicarágua, o Haiti e Cuba, República Dominicana, foram regiões da América que acabaram se tornando aí quase que regiões satélites para que os Estados Unidos pudessem garantir o seu domínio. Aí nós temos o canal do Panamá, né, que é um canal criado pelos Estados Unidos para as suas embarcações, como nós conseguimos acompanhar aí no vídeo. A emenda Platt, né, o que foi a emenda Platt? Foi a garantia que Cuba perdesse a Espanha perdesse o domínio sobre Cuba e Cuba passasse a se tornar dependente dos Estados Unidos. Essa foi a emenda Platt, certo? Nós vamos encerrando por aqui a nossa revisão. Espero que tenham gostado e espero que ajude vocês a reforçar os seus estudos para a nota 2 do terceiro bimestre, certo? A todos vocês, meu grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado.